Há 51 anos, a queda desse avião chocou o mundo inteiro. Isso porque esse acidente ficou conhecido como o maior milagre do mundo, e é sobre isso que iremos mostrar para vocês no vídeo de hoje. A tragédia dos Andes, o misterioso voo 571. Em 13 de outubro de 1972, o voo 571 da Força Aérea Uruguaia partiu de Montevidéu, no Uruguai, com destino a Santiago, no Chile. A bordo estavam 45 pessoas, incluindo jogadores de rugby, amigos e familiares. O clima era de alegria e expectativa, mas tudo mudou quando uma tempestade obrigou o piloto a fazer uma escala na Argentina, onde o grupo passou a noite. No dia seguinte, apesar das condições climáticas instáveis, decidiram seguir viagem. A bordo, os passageiros estavam confiantes e animados, mas o trajeto até Santiago pela temida Cordilheira dos Andes, com seus picos nevados e condições climáticas imprevisíveis. Poucos minutos após a decolagem, o avião encontrou fortes turbulências e o que era uma jornada comum se transformou em um pesadelo. Devido a um erro de cálculo do copiloto Dante Lagurara, que acreditava que estavam mais próximos do aeroporto do que realmente estavam, a aeronave começou a descer antes do tempo. Ao se aproximarem das montanhas, as asas da aeronave colidiram com a cordilheira, levando ao choque. O impacto inicial resultou na morte de 12 pessoas, deixando os sobreviventes em um ambiente inóspito, isolados e em choque, cercados apenas pela neve e pelo silêncio mortal das montanhas. Nos dias que se seguiram, os sobreviventes enfrentaram temperaturas de até 30 graus Celsius durante a noite, e o frio extremo rapidamente se tornou um desafio insuportável. Sem abrigo adequado e sem recursos básicos, foi preciso improvisar. Eles usaram o que sobrou do avião para se proteger do frio e dividiram os poucos mantimentos, incluindo pequenas barrinhas de chocolate e alguns doces encontrados nas bagagens. Mas à medida que os dias passavam, esses suprimentos rapidamente se esgotaram. No entanto, a fome extrema se instalou e, depois de muito debate interno e de tentativas de resistir à ideia, os sobreviventes tomaram a difícil decisão de se alimentar dos corpos dos colegas que não resistiram à queda. Esse momento foi especialmente doloroso, pois a maioria dos passageiros era conhecida, amigos ou familiares próximos. Roberto Canessa, um dos sobreviventes, relatou que, apesar do horror inicial, a necessidade de sobrevivência acabou falando mais alto. Enquanto isso, eles tentaram de todas as formas enviar sinais de socorro. Roy Harley, que tinha algum conhecimento de engenharia, conseguiu ligar um rádio usando a bateria do avião, permitindo que escutassem as notícias sobre o desaparecimento do voo 571. Porém, 10 dias após o acidente, os sobreviventes ouviram uma notícia devastadora. As buscas foram oficialmente encerradas. Para as autoridades, ninguém teria sobrevivido a um acidente em uma área tão remota e em condições tão extremas. Esse anúncio abalou profundamente o grupo. O desespero tomou conta deles, mas perceberam que a única chance de escapar da montanha era buscar ajuda por conta própria. Reuniram forças e, após semanas de preparação, dois dos mais fortes, Fernando Parrado e Roberto Canessa, decidiram enfrentar a montanha e buscar socorro. Após uma jornada árdua de 9 dias enfrentando frio, neve e um terreno perigoso, finalmente encontraram um tropeiro chileno, Sérgio Catalán, que se tornou o ponto de esperança para o grupo. Catalán, ao saber da história dos sobreviventes, cavalgou por 10 horas até uma vila próxima para pedir ajuda. Finalmente, em 22 de dezembro de 1972, 72 dias após o acidente, o primeiro resgate foi organizado. O resgate dos 16 sobreviventes foi recebido com grande emoção e surpresa, pois as chances de sobreviver em uma região tão hostil e por tanto tempo eram quase impossíveis. A história do voo 561 passou a ser chamada de O Milagre dos Andes, inspirando livros, documentários e filmes, como o clássico Vivos. E agora a Netflix lança em breve o filme A Sociedade da Neve, baseado nas memórias de Roberto Canessa. Para os sobreviventes, os traumas psicológicos e emocionais foram profundos, mas ao mesmo tempo, muitos deles relatam que a experiência os fez repensar o valor da vida. Roy Harley, que chegou a pesar apenas 37 quilos ao ser resgatado, compartilhou como essa tragédia o ensinou a valorizar cada dia e a força de superação que reside dentro de cada pessoa. Carlos Paes, outro sobrevivente, também expressa gratidão pela vida e reforça que, apesar de todas as adversidades, essa é uma história de sobrevivência e esperança. A experiência da tragédia dos Andes nos mostra a complexidade do ser humano
e a nossa incrível capacidade de lutar pela vida, mesmo nas condições mais adversas. É uma história de coragem, sacrifício e, acima de tudo, de sobrevivência. Uma lembrança para todos nós sobre a força do espírito humano e o valor da resiliência. Assim, o voo 571 não é apenas uma tragédia. É uma lição sobre até onde somos capazes de ir quando tudo o que resta é a vontade de viver.